noite desta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo homenageou alguns torcedores da Santa Cruzense. Cada vereador pôde indicar 3 pessoas para serem homenageadas. Isso porque a Câmara de Santa Cruz instituiu que no dia 15 de agosto é o dia do torcedor. A sessão solene foi realizada na biblioteca da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, que causou a estranheza em algumas pessoas, inclusive os próprios vereadores. Alguns deles não souberam explicar o porquê aqui na biblioteca e não no plenário principal, onde são realizadas aí as homenagens. O presidente da Câmara alegou que havia aí, pela programação da Câmara, hoje o plenário estaria em reformas. Estranho essa alegação do presidente, porque na parte da tarde ele poderia ter orientado os funcionários a montar tudo lá em cima e fazer no plenário. Mas essa confusãozinha à parte, o que importa é que a homenagem agradou os torcedores, emocionou alguns torcedores presidentes aqui na Câmara de Vereadores. Na TV SN, vamos agora acompanhar aí a palavra de alguns vereadores, o que eles acharam da homenagem, o que os vereadores têm feito pela Associação Esportiva Santa Cruzense e também a participação de alguns torcedores que foram homenageados nesta noite. Estamos aqui com o José Paulo da Silva, do PR de Santa Cruz do Rio Pardo, presidente da Câmara de Vereadores, já que nessa segunda-feira uma homenagem aos torcedores da Santa Cruzense, presidente. Sem dúvida, Claudinho. Anteriormente já foi criado, o ano passado foi criado o Dia do Torcedor da Associação Esportiva Santa Cruzense, no ano passado nós comemoramos os 50 anos daquela grande conquista da Associação Esportiva Santa Cruzense, e naquela ocasião, como é do conhecimento seu e de muitos, né, o acidente que aconteceu ceifando 10 vidas de torcedores da Associação Esportiva Santa Cruzense, 15 de agosto. Então, nós criamos a lei do Dia do Torcedor, né? E aproveitando então a sessão ordinária que nós temos hoje, nós entendemos que poderíamos estar antecipando uma entrega de um diploma, que nesse dia, de uma maneira singela, hoje simples, mas estar homenageando o torcedor símbolo da Associação Esportiva Santa Cruzense, que a gente sabe que são pessoas que dão sangue, que hoje continuam com aquela mesma emoção, e uma forma também de não nos esquecermos daqueles 10 que se foram defendendo a Associação Esportiva Santa Cruzense. Paula, a Câmara tem feito várias homenagens a várias datas, sempre datas especiais, às vezes até deixando um dia especial para essa homenagem. Por que essa homenagem vocês resolveram fazer um pouco antes da sessão? E a segunda pergunta, geralmente também as homenagens são no plenário principal, porque hoje aqui na biblioteca? No primeiro momento, nós tínhamos a expectativa de aquele trabalho da ampliação do palco poderia estar em evidência hoje, certo? E também o dia 15 será numa sexta-feira. A maneira que nós entendemos que o momento é um pouco inadequado para nós fazermos uma homenagem bastante acentuada, nós entendemos para não passar em branco, nós não deixar de fazer alguma coisa, e dessa forma nós pensamos assim e assim vamos proceder. Tá certo. Na sexta-feira, no dia, haverá uma missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde foi velado os 10 corpos, né, que a gente lembra que foi uma comoção muito grande. Então, nós já entramos em entendimento com o Frei Papinho e vai acontecer às 19 horas e 15 minutos uma missa em ação pelo sufrágio daquelas almas que serão lembradas também dessa forma. Vereador, agora aproveitando, eu quero fazer essa pergunta para todos os vereadores, só para o senhor virar aqui, só para a gente focar melhor. Nós tivemos alguns dias atrás, aqui nessa mesma sala, nessa mesa aqui do lado, com o presidente, integrantes do Conselho Deliberativo da Santa Cruzense, eles reclamaram da falta de apoio dos vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo ao time. Não em fazer projeto de lei para ajudar, que a gente não sabe. Eles queriam mais um apoio moral mesmo dos vereadores. É claro que não podemos generalizar, a gente sabe que há alguns vereadores que ajudam, outros que acompanham. O Zé Paulo, o senhor acompanha a Santa Cruzense, Zé Paulo? Acompanho pelo rádio, porque até como presidente da Câmara e outras atividades que nós temos, é quase que impossível eu dispor de um tempo, várias horas, né? Então, infelizmente, eu não tenho condições, porque nós temos atuações na área social, de atendimento a famílias carentes. Então, sempre no horário das partidas, ou eu tenho um compromisso, então eu não tenho condições de acompanhar de perto, nas arquibancadas, o trabalho da Associação Esportiva Santa Cruzense. Se for procurado por diretores ou conselheiros pedindo um apoio? Dentro da possibilidade, dentro da legalidade, pode contar conosco.
Aqui com a vereadora Cleusa, que revelou que era torcedora de arquibancada da Santa Cruzense, vereador? Eu era. Hoje eu estou meio afastada, mas eu era de arquibancada, junto com o João Raimundo, o pai do Leandro Mendonça. Então eu era torcedora fanática, tenho camisa, tenho bandeira, tenho tudo daquela época da esportiva. Quem fala que mulher não gosta de futebol, né? Eu gosto, eu adoro futebol, ainda mais que eu sou torcedor de São Paulo. E por que acabou abandonando, ou não abandonando, não digo, mas não está mais torcendo como antes, vereador? É o tempo que não me deixa aí, é neto, é filha, é marido, eu trabalho, vereadora, então é meio difícil para mim nas manhãs pro campo da esportiva. Agora, os atuais conselheiros, a atual diretoria têm reclamado, não da falta de apoio, mas da omissão dos vereadores. Segundo eles, os vereadores não ligam muito para Santa Cruzense. A senhora explicou o seu motivo, mas no que a Santa Cruzense precisar, isso é dentro da legalidade, então pode contar com a vereadora Cleusa. Ô Claudinho, mesmo eu sendo vereadora, eu sendo torcedora, uma coisa que vocês não podem esquecer, os 600 mil reais para a arquibancada, quem conseguiu foi eu. Mesmo eu sendo torcedora, não indo no campo, através do meu deputado, quem conseguiu, essa é Milton Monte, e quem conseguiu foi eu para a esportiva. Está lá que está fazendo, mas é 600 mil reais que eu consegui para a esportiva. Então eu sou participante. Não pode falar que a vereadora Cleusa não faz nada. Não pode falar, porque aquele dinheiro é um trabalho meu que eu faço há mais de 20 anos no que sou deputado. Para a liberação, algumas pessoas estranharam essa homenagem que está sendo feita aqui embaixo e não no plenário principal. A senhora sabe o motivo? Por causa da sessão. Então tá certo. Nós já estamos subindo, porque nós não podemos, já está meia hora atrasado. Tá bom. Aí a vereadora Cleusa, estamos aqui, vamos bater um papo com o vereador Murilo Sala também, que participou da homenagem. Vereador, uma boa lembrança, né? Excelente lembrança. Esse projeto, em princípio, o Zé Paulo que encampou ele, né? Daí todos os vereadores também se juntaram ao presidente para poder homenagear os torcedores. É uma data, ao mesmo tempo, feliz e triste, né? Porque a gente sabe daquela tragédia que ocorreu naquele dia 15 de agosto de 63, mas também foi uma data que a gente lembra pelos títulos da segunda divisão, né? Eu, particularmente, homenageando aqui os torcedores, eu que estou lá todo jogo praticamente da esportiva, eu me sinto também homenageado como torcedor da esportiva e fico feliz que a data torcedor Santa Cruzense da esportiva é no dia do meu aniversário, então eu ganhei um presente também, né, como torcedor e como aniversariante. Então eu fico bastante feliz, mas é justa a homenagem. Infelizmente a gente não pode homenagear de uma só vez todas as pessoas que a gente gostaria, que a gente sabe que não são só 39 pessoas que são torcedores símbolo, né? A gente que está lá direto, a gente acompanha, tem lá algumas centenas de pessoas que sempre estão lá acompanhando o time na derrota, na vitória. Então poderia estar sendo homenageados, mas eu tenho certeza que ainda vão ser homenageados, porque essa data vai ser lembrada todos os anos. Então quem não foi homenageado agora pode estar sendo homenageado no ano que vem ou nos próximos anos, porque a gente sabe quem são os verdadeiros torcedores da esportiva, né? Então esses com certeza vão ser homenageados. Então é uma justa e feliz homenagem aos torcedores. Vereador, geralmente as homenagens, desde que eu acompanho a Câmara de Vereadores, é no plenário principal. Hoje foi aqui embaixo. Por quê, o senhor sabe? Eu também fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa à tarde, né? Que eu fiquei sabendo isso hoje à tarde. Não entendi por quê, mas eu não vou criticar, parece, pelo que estavam comentando, por causa da ampliação do plenário. Mas eu assisto bem porque a gente vai estar daqui a pouco aí na sessão ordinária usando o plenário, então eu acredito que poderia ter sido lá em cima, teria acomodado um pouquinho melhor os torcedores, que são merecedores de algo melhor. Mas de qualquer forma teve um pouquinho esse problema, mas nada que tire o brilho da homenagem a eles. Infelizmente não foi a acomodação que eles merecem e deveriam ter recebido, mas eu acredito nada muito ruim que tenha tirado o brilho da homenagem em si.
Beleza. Aí, o vereador Murilo Sala, do PHS Santa Cruz do Rio Pardo. Aproveitar, né, o pessoal está aqui confraternizando com os torcedores, alguns vereadores. Está por aqui o Leandro Mendonça, está fazendo o lanchinho aqui. Já que daqui a pouco começa a sessão. Uma homenagem bem lembrada, não, vereador? Muito bem lembrada, merecida. Como eu disse, eu tenho a felicidade que meu pai fazia parte daquela equipe vencedora que foi campeã. E foi feliz pelo momento do título. E foi um dos que ficaram tristes, né, pela morte dos torcedores que tanto incentivaram para que essa conquista acontecesse. E estender essa homenagem, como todos os anos, relembrando esse fato, né, homenageando a torcida, é importantíssimo. Isso para a história da esportiva dentro da nossa cidade. Então, estou muito feliz por estar nesse momento aqui. Uma das lembranças que eu tenho do meu pai, que foi justamente esse episódio, triste e feliz ao mesmo tempo. Agora, vereador, alguns dias nós tivemos uma reunião aqui nesse mesmo espaço, presidente, diretoria, conselheiros da Santa Cruzense, eles lamentavam a falta de apoio, até apoio moral da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. O vereador Leandro tem feito algo pela Santa Cruzense, acompanhado os jogos, por mais simples que seja, algo pelo tricolor, Leandro? Olha, o acompanhamento dos jogos, este ano especificamente, eu estou um pouquinho afastado. Tá? Eu não. O que tem que ser falado, eu falo mesmo. Né? Mas de longe acompanho. Tá? O que é possível fazer, Cláudio, é as intervenções como vereador que eu estou, quando a gente percebe essa necessidade, essa carência, nós tentamos fomentar esse elo com a prefeitura e com aqueles que possam auxiliar a esportiva. Mas penso eu, e é o foco que eu tento colocar, que o engajamento tem que ser de toda uma sociedade. Nós temos que tentar fomentar esse jogo profissional, essa equipe profissional, com um patrocínio que a gente consiga estabelecer, sem depender tanto de poderes públicos. O torcedor tem pessoas apaixonadas pela esportiva, com certeza. Né? Como eu disse, as pessoas vão pelo amor, né? Amor à camisa, amor a tanto tempo assim, do esporte nessa magnitude de Santa Cruz do Pardo, que chegou ao ponto de ser campeão na segunda divisão. Então o que eu espero é isso, que a sociedade, né, grandes empresários, que eles vejam na esportiva uma forma de ser vitrine, não só para ele, como para toda uma cidade. É isso que eu espero. Agora, geralmente as homenagens, ou até que eu tenho acompanhado, as homenagens são feitas no plenário, no espaço principal da Câmara. Hoje foi aqui no espaço menor, alguns torcedores têm que ficar de pé, você sabe o motivo? Não, desconheço. Até achei estranho, né? Porque eu esperava que fosse lá no plenário. Desconheço o motivo, o plenário está aí, está pronto para receber todo tipo de homenagem, ainda mais uma dessa, né? Onde muitas pessoas iriam vir. Não sei, se é questão da presidência, o presidente deve ter determinado por algum motivo, algum empecilho que houvesse nesse momento, mas espero que para o ano que vem o plenário seja utilizado. Aí, vereador Leandro Mendonça, obrigado ao Leandro, que inclusive essa semana vai estar com a gente ao vivo lá no nosso SN Esportes Notícias. Estamos aqui com o vereador, o Luiz Vanderlei Freire de Souza, Vanderlei Baiano, está aqui batendo papo com o Leandro, daqui a pouco começa a sessão. Vanderlei, essa homenagem justa. Essa homenagem aos torcedores esportivos, né? Eles são os guerreiros que tocam o esporte no Rio Pardo, né? Pode ver que quando eles estão jogando chuva ou sol, eles estão lá. Quando faz dificuldade, igual eles estiveram ano passado, né? Vocês transmitiram pela internet todos os jogos, né? Então é uma homenagem muito merecida, né? E o presidente está de parabéns pela homenagem a todos e parabéns a todos que vieram também. E teve alguns que não receberam esse ano, vão receber outro ano, né? Que eles merecem, eles são um lutador pela esportiva. Vereador, algumas pessoas da diretoria, até membros do conselho, têm reclamado da falta de apoio, até apoio moral por parte da Câmara de Vereadores. Em particular, o vereador Vanderlei Baiano, você tem feito algo pela Santa Cruzense? Tem acompanhado a Santa Cruzense, vereador? Eu estive no treino algumas vezes, né? Ainda no jogo, ainda não pude ir, porque eu tive um compromisso, os 2 domingos última hora eu tive um compromisso, né? Mas sempre estamos lá, estamos torcendo aí. O que for de bom para a esportiva, o prefeito mandar aqui para a Câmara, então para aprovar, pode contar com a minha pessoa, né? E que a esportiva suba e dê conta do recado, né? Pode contar com o meu apoio. As homenagens geralmente são no plenário principal da casa. Hoje acabou sendo aqui embaixo, mais apertado, alguns torcedores têm que ficar de pé, o senhor sabe o motivo? Então, o presidente, a gente sabe que estava prevista uma reforma lá em cima, né? Então, ele achou melhor fazer aqui, achando que a reforma ia começar já, né? Aí ele já armou aqui embaixo. Né?
Tá certo. Obrigado, pergunta aí. O vereador Luiz Vanderlei Freire de Souza, o vereador Baiano, os demais vereadores já acabaram subindo para o plenário, onde daqui a pouco começa a sessão ordinária dessa segunda-feira aqui no prédio da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Pardo. De todos os vereadores, 2 não apresentaram nomes. O vereador de Caporanga, o Milton de Caporanga, o Milton Lima, Milton de Caporanga, palavras dele, preferi não fazer net. Tá certo. E o vereador professor Edivaldo, que justificou durante a sessão que, como ele não poderia comparecer, ele disse não achar justo indicar nomes e não está presente para indicar aí os diplomas. Aqui com o Silvano Alves. Falar Silvano Alves, poucas pessoas conhecem. Agora o Zé Pretinho, torcedor conhecidíssimo da Santa Cruzense. Emocionado com essa homenagem, Zé Pretinho? Emocionado. Nunca recebi uma homenagem dessa, né? Todo mundo recebendo aí, convidado. E o Eduardo Catalano lá, o Zé Eduardo, falando sobre aquele tempo lá, os corpos lá na estrada, vai subindo, dá emoção. Fico emocionado, sim. Tá certo. E você foi um dos poucos que veio vestido a caráter, né, Zé? Com o manto aí. Vim atrás já, segunda pele nossa, né? E quando você pode falar do atual momento da Santa Cruz, é um momento difícil, o pessoal e a nova diretoria tentando colocar a casa em ordem. Estão tentando, estão esforçando, né? Molecada nova e... É complicado, não pode apavorar eles, né? Porque vai ganhando, vai passando, vai perde um, ganha outro e vai levando. E esperar agora, bonita homenagem, vai esperar o apoio dos políticos da Santa Cruz, né, Zé? Espero que dá uma mão lá, né? Uma forcinha que pode, pelo menos água e luz lá pra ajudar, né? Se não tá acontecendo isso aí, sei. Tá certo, parabéns aí pela homenagem. De nada. Outro homenageado da noite, mais um torcedor representando a imensa torcida tricolor, conhecidíssimo Carlinhos Sabesp, um batalhador também pela Santa Cruzense, faz parte do Conselho Deliberativo Tricolor. Bela homenagem, né, Carlinhos? Isso, Claudinho, uma iniciativa muito legal da Câmara. Eu acho que muitas outras pessoas aqui da cidade poderiam estar representadas, mas o vereador Vanderlei lembrou no meu nome, eu fiquei muito feliz. E a esportiva, para mim, foi amor à primeira vista. Vai fazer 20 anos que eu estou morando aqui em Santa Cruz do Rio Pardo e desde o começo que cheguei aqui já comecei a frequentar o campo e nessa paixão aí comecei a ajudar a diretoria na época e eu sou um privilegiado na esportiva porque vi vários acessos, na verdade eu vi 2 acessos, vi o descenso e voltou novamente, estamos lá 3, eu acho que é um campeonato de nível bom que estamos participando com as maiores cidades do estado de São Paulo. Como que você analisa o atual momento da Santa Cruzense, essa tentativa de colocar a casa em ordem por parte da nova diretoria? Olha, é louvável. Inclusive, eu, conversando com o presidente atual, pedi desculpa para ele. Desculpa para ele por quê? Na última eleição da diretoria, teve o que ganhou a eleição, na verdade, mas nos ludibriou. Acreditamos em conto de fada e achamos que ia dar certo e na verdade mais uma vez puxamos uma pessoa que só prejudicou a Esportiva Santa Cruzense. E hoje estou acreditando muito numa Lusa e está com vontade de fazer o trabalho, né? Apesar das dificuldades. E hoje aqui, com essa homenagem que foi feita, eu acho que os vereadores também, além de pensar na torcida, eu acho que os vereadores deviam ser um elo entre a diretoria, e a Santa Cruzense, o poder público, para ajudar. Não queremos que eles criem aqui projetos que vão gerar custo à prefeitura, mas ajudar a ser um elo assim de, agora que vai ter deputados de fora aqui, eles poderiam, que vão pedir voto na nossa cidade, eles poderiam muito nos ajudar a fazer esse pedido, que o vereador tem muita força nesse momento. Quando torcida da Santa Cruzense é homenageada, essa pessoa do meu lado aqui não pode ficar de fora, né? Nosso amigo Cateto, torcedor, um dos torcedores símbolos da Santa Cruzense. Bela homenagem, Cateto. Eu agradeci pelo Marcelo lembrar de mim. Eu acho que a gente faz lá dentro pelo esportivo e pela vontade da gente, né? E que eu falei também, eu tenho 3 primos, morreram no acidente aí, que já é caminho esportivo também, que nunca... E eu estou seguindo o mesmo lado que a gente gosta e faz o que gosta. E como que o Cateto analisa o atual momento da Associação Esportiva Santa Cruzense? Eu agora, nesse ano, estou botando fé nesse presidente aí, né? Ele está jogando limpo, né? Ele só não está podendo ajeitar o timinho dele por enquanto, mas vai ajeitar, mas quem está jogando limpo já está sendo uma grande coisa para nós, né? Ele jogar limpo aí.
E legal a homenagem, mas esperar que os políticos de Santa Cruz também colaborem com a Santa Cruzense, né, Catete? Que chega lá, encosta lá um pouco também, né? Porque o Tarcísio... Só homenagem não adianta, né? Só homenagem não adianta nada. Agora o homem conversou com o Tarcísio que vai ajudar, vamos ver o que ele vai fazer lá, né? Não é só nós fazer a farra lá, depois eles não dão a mão também, né? Eles têm que cair lá um pouco. Tá certo. Agora você sempre tira a zica lá do campo da esportiva. Tem zica aqui na Câmara de Vereadores, vamos tirar a zica aqui também? Olha, rapaz, começar a debulhar aqui, já bate em mim. Qual que é a frase? Qual que é a frase? Ai, zica! Essa homenagem aos torcedores da Santa Cruz. Eu acho uma iniciativa importante do presidente da Câmara e a pena é que foi pouca gente, mas assim, eu acho que a gente escolheu as pessoas mais representativas, né? Cada um pôde escolher só 3. Sinto um pouquinho algumas pessoas ter ficado de fora, mas eu acho que o pessoal que representa mesmo a Santa Cruzense, a maioria veio. Então, eu acho importante, e como eu disse ali no meu pronunciamento ali durante o evento, eu acho que a gente tem que trabalhar junto e aproveitar a Câmara Municipal para somar junto com o Executivo para que a gente possa reviver aquela época da esportiva que as épocas áureas, né, que já fomos campeões e tivemos aí jogadores de expressão, né, e representatividade dentro da esportiva. Então acho que a gente tem que trabalhar aí para que volte esses tempos aí e a Câmara podendo apoiar nisso. Inclusive os torcedores homenageados, a maior parte deles elogiando a homenagem e falar, mas a gente quer um apoio maior dos vereadores. O vereador precisa ter contato, ter participado das reuniões, tem feito o que pode pela Santa Cruzense. Então, eu acho que a gente tem que interceder mais pelo Executivo, porque na verdade é o Executivo que tem essa prerrogativa. A Câmara não dispõe de um meio para liberar verba. Então, eu acho que a gente tem aqui que pressionar através de projetos, de outras coisas, a forma que a gente tem para trabalhar, para que o Executivo dê um apoio maior. Eu acho que condições tem, porque o principal problema que a gente viu aí é a legalidade para pagar água, pagar luz. Eu acho que tem que ter isso, é o mínimo que a Prefeitura poderia fazer para que tenha um time representando aí a nossa cidade fora. Porque eu que sou atleta, por exemplo, eu nunca tive apoio de nada. Você vai sozinho, chega uma hora, não tem condição, não tem como levar mais. Agora, vereador, foi estranho por parte aqui, até os vereadores estranharam, que geralmente as homenagens são feitas no plenário principal da casa. Hoje foi aqui embaixo, um lugar mais apertado, com os torcedores tendo que ficar de pé. O senhor sabe o motivo de ter sido feito aqui embaixo e não lá em cima? Então, eu na verdade eu achei que ia ser lá em cima também. Eu questionei isso assim entre a gente ali. Eu penso que foi por causa do lanchinho que teve aqui, mas eu acho que teria sido melhor lá em cima, porque o espaço seria melhor. Aí está, então, ouvimos vereadores, ouvimos torcedores. Como vocês puderam perceber, nem os próprios vereadores souberam explicar corretamente o porquê essa sessão solene, essa homenagem, não foi realizada no plenário principal aqui da casa. Um plenário bonito, onde foi investido muito dinheiro em poltronas, e quando tem homenagem, as pessoas têm que ficar em pé aqui embaixo. É estranho. Coisas da Câmara de Vereador de Santa Cruz do Rio Pardo. Com imagens de Pedro Figueira, Cláudio Antonioli para a TV SCN.